ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, agora 6 horas em Goiânia, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, sigo com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site radio.ufg.br. Você pode nos ouvir e acompanhar o programa na página da Rádio Universitária no Facebook. Basta digitar Rádio Universitária 870 AM na rede social. E você pode nos ouvir também pelo aplicativo Minha UFG. Saneago terá de elaborar um plano de racionamento de água para Goiânia. O Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte decidiu ontem que a Saneago terá de elaborar um plano de racionamento de água para a cidade de Goiânia. A decisão foi tomada depois que, ao longo dos últimos 2 meses sem chuvas, a vazão do manancial caiu de 7.000 litros por segundo para 4.000 litros por segundo. Conforme o presidente do comitê, Fábio Camargo, a decisão de elaborar o plano visa o planejamento para uma eventual crise hídrica, como ocorreu no ano passado aqui na cidade. Ele afirma ainda que é necessário alertar a população sobre a importância de reduzir o consumo. A Saneago informou que, para alertar a população a reduzir o consumo e evitar o desperdício, a empresa começaria a veicular ainda hoje, nesta sexta-feira, dia 3, uma campanha educativa em emissoras de rádio e televisão. Ainda de acordo com a estatal, não haverá restrição imediata no uso de água, mas a companhia irá se planejar e informar a sociedade sobre a real situação do abastecimento. Lembrando que o Rio Meia Ponte é responsável por abastecer cerca de 52% da população da região metropolitana de Goiânia. A reunião do Comitê da Bacia do Meia Ponte também autorizou a Saneago a utilizar toda a vazão do rio no ponto de captação. A medida deve amenizar os efeitos da seca, mas, segundo os especialistas, pode gerar consequências para a saúde do manancial, já que o nível mínimo que deveria ser mantido nos pontos de retirada de água não serão mais respeitados. E o PDT oficializou nesta sexta-feira, dia 3 de agosto, o apoio à pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado, do DEM, ao governo de Goiás. Em um evento na casa do senador e pré-candidato à reeleição, Wilder Moraes, a deputada federal Flávia Moraes e o presidente estadual do PDT, Jorge Moraes, anunciaram à imprensa que passam a integrar a oposição aqui no estado. Durante a entrevista coletiva, Flávia explicou que a decisão foi tomada mediante definição da cúpula nacional do PDT e teria contado com o aval da militância local do partido. A deputada também confirmou ter recebido, há alguns meses, convite para assumir a vaga de vice na chapa de Caiado, mas ratificou que não houve interesse por ela ou pela legenda. Questionada sobre a composição majoritária, ela afirmou que as suplências ao Senado, ainda disponíveis na coligação, interessariam ao PDT. Convenção da Rede Sustentabilidade é suspensa até domingo, dia 5. O partido deu início à convenção nesta quinta-feira, dia 2, em Goiânia, mas suspendeu o evento até o próximo domingo, dia 5. Em nota à imprensa, a rede disse que ainda vai entrar em contato com os outros partidos para as eleições deste ano. Durante a convenção desta quinta-feira, a Rede Sustentabilidade não apresentou os nomes que devem concorrer aos cargos de
deputado estadual e federal, nem definiu qual candidato vai apoiar para o governo de Goiás. CAPES denuncia corte de orçamento para bolsas de formação de professores. Ouça a reportagem de Ana Paula Costa. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, enviou um ofício ao governo federal em que pede a preservação da verba prevista na lei orçamentária. O Conselho Superior da CAPES tenta impedir um possível corte no orçamento para 2019, que poderia afetar o pagamento de bolsas de pesquisa e formação de docentes. No documento, a CAPES afirma que os impactos podem ser graves, atingindo 93 mil discentes e pesquisadores e a formação dos profissionais da educação básica, afetando mais de 100 mil bolsistas. Roberto Leão, educador e vice-presidente mundial da Internacional da Educação, denuncia o desmonte da educação nos últimos anos. Segundo ele, somente em março de 2017, o corte no orçamento para a educação foi de cerca de 4 bilhões de reais. Porque todos esses cortes que eles estão fazendo, que estão levando a que não se faça mais pesquisas, que as pesquisas estejam tremendamente prejudicadas. Nós estamos vivendo aí uma situação em que todas as bolsas estão atrasadas. O que está por trás de tudo isso é a PEC 55, que virou a Emenda Constitucional 95. Ou seja, você não pode ter nenhum tipo de ampliação ou melhoria de serviço quando você tem uma lógica política que diz que você não pode crescer por 20 anos. Ainda segundo o ofício, o teto repassado à CAPES pelo governo federal também causa prejuízos à continuidade de praticamente todos os programas no exterior. O Conselho também alerta no documento que um corte orçamentário desse porte pode afetar as relações diplomáticas brasileiras no campo da educação superior e prejudicar a imagem do país. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Os locais de provas do ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, já podem ser consultados na internet. As informações estão na página do participante, que para ser acessada requer CPF e senha do candidato. O exame será aplicado neste domingo, dia 5 de agosto, em todo o Brasil. O INEP informa que a responsabilidade de consultar previamente o local de prova, bem como todas as demais informações, é do participante. A recomendação do INEP é para que todos levem o cartão de confirmação no dia da aplicação do exame, o domingo. O cartão de confirmação informa o número de inscrição, data, horário, local de realização de provas, as áreas de conhecimento e nível de ensino, além das solicitações de atendimento especializado, caso essas solicitações tenham sido feitas. O vereador Elias Vaz, do PSB de Goiânia, apresentou requerimento cobrando informações da Secretaria Municipal de Saúde e do secretário Marcelo Ferreira da Costa sobre o descarte da sobra da merenda escolar em Goiânia. A prática foi denunciada à imprensa por uma professora de um CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil. Segundo ela, mesmo quando há merenda excedente, os servidores são impedidos de comer o alimento que é despejado no lixo. O vereador Elias Vaz explicou que as crianças recebem 4 refeições ao longo do dia e tudo que sobra é descartado. Os funcionários dos CEMEIs não podem compartilhar a merenda. A expectativa do vereador é que haja mudança de conduta na rede municipal de ensino de Goiânia. Para ele, negar comida a um funcionário fere a dignidade do ser humano, que é a base para todos os princípios do direito. Em nota à imprensa, ele lembra ainda o desperdício de alimentos também contraria a economicidade, que deve nortear as ações do administrador público. Agora são 6h08, a gente faz um intervalo no Jornal das 6 e volta já. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde. Não perca.
Criançada! Um lugar cheio de histórias, brincadeiras e lendas espera por nós. Tudo sobre o mundo. Vamos entrar e aprender! Ouçam o programa Casa da Árvore. Sábado, domingo, às 3 horas. Aqui na Rádio Universitária, uma emissora da Universidade Federal de Goiás. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas 10 minutos, o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, completaria 100 anos em 2018 se estivesse vivo. No centenário do maior símbolo da luta contra o apartheid, o jornalista Rodrigo de Oliveira conversou sobre esse assunto com o filósofo e sociólogo Domingos Barbosa dos Santos, o professor Dumas. Vamos ouvir a conversa. 2018 é o ano do centenário de Nelson Mandela, líder político sul-africano conhecido pela luta anti-apartheid. Por conta do centenário de nascimento de Mandela, o filósofo e sociólogo Domingos Barbosa dos Santos, conhecido como professor Dumas, ministra uma série de palestras e participa de eventos em todo o estado de Goiás. E é com ele que a gente conversa agora aqui no Jornal das 6. Boa noite, professor Dumas, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os caros ouvintes da Rádio Universitária. É para mim uma satisfação participar e contribuir com a formação e informação dos ouvintes dessa referida e importante rádio. Professor, fala um pouco para o nosso ouvinte sobre a importância de Nelson Mandela para os sul-africanos e para o mundo também. Uhum. Vamos começar então falando da personalidade desta figura pública e mundialmente respeitada que é Nelson Mandela, né? Primeiro, a importância para o sul-africano é quando ele resolve organizar o povo sul-africano para uma emancipação política pessoal e coletiva. Pois nós sabemos que durante 250 anos, os negros e negras africanos jamais votaram. Então é um país negro, mas governado por uma minoria em torno de 4 a 5% de brancos durante 250 anos. Diante dessa realidade, Mandela, então, estuda, né, ele é um advogado, e resolve libertar o povo africano daquela condição, né, em que era submetido. E aí o próprio Congresso africano, branco, naquele momento, cria uma lei oficial que é o apartheid, onde os negros e as negras não tinham direitos civis garantidos e não podiam participar das grandes decisões do país. Então é contra isso que Mandela trabalha a consciência política do povo sul-africano. Isso faz com que o mundo o reconheça como uma grande liderança. Então ele começa a influenciar vários países no universo diante dessa luta que ele busca com o seu povo africano. E por isso, por causa dessa luta, ele vai ser condenado, né? Ele vai ser acusado injustamente, condenado à prisão perpétua, mas tamanha sua influência no mundo, países como o Brasil, mas com precisão em Salvador, através da música, também através da literatura, os países começam a forçar a África, né, a soltar o Mandela. E por isso ele ficou apenas 27 anos preso, muito tempo. Mas o suficiente para libertar o povo africano e muitos outros povos fora da África. O lema desse centenário de Nelson Mandela é Be the Legacy, ou seja o legado, na tradução aqui para o português. Que legado Exato. Mandela deixou para o seu povo? É muito bom esse lema, sabe, Rodrigo e todos os nossos ouvintes, porque o legado do Mandela, primeiro, é valorização e respeito à pessoa humana. Isso é inegável, a luta e o valor que ele dava à pessoa humana. Rodrigo, quando Mandela é solto, 27 anos depois, é perguntado a ele como que seria agora a África, né? Ele livre, e uma vez também que ele, pela primeira vez, os africanos votaram e ele foi eleito presidente. Ele respondeu, a África
é dos africanos, não importa se negros ou brancos. Observa, isso é o valor à pessoa humana. Ele não tem o poder público para vingar-se ou para devolver ao povo branco o que foi feito séculos ao povo negro. Muito pelo contrário, ele tem o poder público para tornar a vida do povo negro e branco bem. Então, o primeiro legado é o respeito à pessoa humana. Segundo legado, político. Mandela faz uma política de transparência, ele usa a política para empoderar, emancipar e gerar a dignidade da pessoa humana. Terceiro legado do Mandela, o respeito pelo universo. Tanto é que Mandela vai dizer, um mal que se faz aqui na África é um mal que se faz a qualquer pessoa no universo. Então não era um homem que pensava apenas na sua aldeia, a África do Sul, mas para além da África do Sul. E isso fez com que nós, nesse centenário, se ele estivesse vivo, estaria completando, né, naquele dia 18 de julho, 100 anos, fazer, seja você o legado, seja você a mudança, porque o Brasil precisa. Cada ser humano deve ser no Brasil a mudança. Uhum. De que forma que cidadãos comuns como a gente podem construir um legado e serem tão importantes para a sociedade que possam ser lembrados como Mandela? Primeiro, lembrando que todos nós somos responsáveis pela vida da cidade, pela existência do Estado e pela estruturação desse país. Cada cidadão deve ter essa consciência. Eu sou responsável. Se eu sou responsável, eu tenho que observar como estão cuidando do planeta, por exemplo, do meio ambiente, que é um problema grave para nós hoje, problema de água. Por que falta água? Porque cidadãos comuns esperou apenas que o poder público cuidasse disso. E, infelizmente, nós temos que admitir que o poder público fez paliativos, mas não cuidou do problema e nós temos consequências. Segunda coisa, educação. O cidadão comum precisa discutir, precisa se interessar pelos rumos e pelas políticas de educação que são adotadas no país, no município e no Estado. Porque se não reeducar o povo brasileiro, xenofobia vai aumentar, discriminação étnico-racial vai aumentar, questão de gênero, morte às mulheres vai aumentar, e assim sucessivamente. Então, o cidadão comum precisa querer se interessar pela educação como um direito do filho, da filha deles e de todos os outros. E uma terceira coisa, democratização da economia. As pessoas estão sofrendo, não é porque não tem dinheiro. Dinheiro tem, ele só é mal distribuído. Então, meia dúzia de pessoas fica com dinheiro de todo o resto. E aí, então, você tem uma série de problemas, violência, insegurança social, né, estupro, corrupção política, uma série de coisas. Então, essas três questões. A questão racial, ela deve entrar na agenda política dos candidatos à presidência da República esse ano? Deve. Eu tenho cobrado isso em todas as minhas falas, enquanto as pessoas que querem nos governar não trazerem nas suas pautas a questão étnico-racial, ou seja, trazer o povo negro como uma discussão política, o Brasil não terá saída. Porque nós os negros e negras, somos a imensa maioria do país. E essa imensa maioria está fora da sala de aula, está nas cadeias e estão analfabetizadas. Então, se não trazer, e o político brasileiro da tradição insiste em ignorar essa realidade. Agora, a participação de negros na política, você acha que é suficiente? Por que nós não temos tantos deputados, vereadores, prefeitos, governadores negros? Por que o negro não aparece tanto na política? Uhum. Rodrigo, é o seguinte, o Brasil é um país que a minoria branca também domina, politicamente falando. Então, um dia foi o pai, outro dia o filho e outro dia o neto. Então, as pessoas brasileiras ainda votam nos mesmos, dos mesmos. E isso faz com que essas pessoas que tradicionalmente ocupam o poder político entendam que aquele espaço é só dele, é o espaço branco, é a hegemonia política nossa. O negro está fora. Pode observar que nós temos no estado de Goiás 41 deputados. Só um é negro. E só um é negro.
E por que só esse um? Porque outros negros se candidatam, mas o povo não vê nele condição ou outra coisa. O povo não vê nele riqueza. O brasileiro ainda está votando em ricos, pessoas que têm dinheiro. Eles não estão votando em políticos. Agora, considerando que mais da metade da população é negra ou parda, a população negra deveria apoiar mais os candidatos negros, então, nos processos eleitorais. Isso, não só deveria, como deve. Inclusive, a gente tem uma campanha, eu encabeço uma campanha que é negro vota em negro, sim, para essas eleições. Exatamente para ver se a população negra entende que se eles não apoiarem, não votarem em negros e negras, mas só em pessoas que têm dinheiro e, infelizmente, por uma hegemonia é o branco nessa hora, o Brasil vai ver sempre os negros fora dos espaços que também pertencem a eles por direito. Esse é um problema. Agora, quando você cita negros e negras, quando a gente fala de mulheres negras, a participação é menor ainda, né? Esse ano, inclusive, nós tivemos o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, lá no Rio de Janeiro, né? Um crime até hoje sem o devido esclarecimento, né? E a população vai esquecendo e deixando de cobrar uma solução, né? Você acha que a morte da Marielle vai ficar por isso mesmo? Vai cair no esquecimento? Infelizmente, Rodrigo, a tendência é essa. Você pode perceber que... Eu até discuti isso hoje em sala de aula. Eu falei, quem de nós sabíamos da existência de Marielle antes do assassinato? Ninguém. E por que então gerou essa comoção? Porque é uma coisa midiática, gera mídia. E trabalham mal essas questões, porque não era para não ter uma solução. Não só dela, porque Marielle são mortas todos os dias. Teve repercussão porque era uma vereadora. Não é? Se não fosse uma vereadora, certamente não teria tanta repercussão. E a tendência desse tipo de mídia não responsável, que não são todas as mídias, é óbvio, é fazer sensacionalismo. E sensacionalismo, ele é um momento de tensão, passou a tensão, tende-se a esquecer o ocorrido. E é o que está acontecendo. Infelizmente, a tendência é não ter solução à morte da Marielle, que é muito ruim para o país. Parou de dar ibope, pararam de falar, principalmente nos grandes veículos de comunicação. Aqui na Rádio Universitária a gente não pretende esquecer e pretende continuar cobrando. Nós conversamos com o professor Dumas, filósofo, sociólogo, mestre em filosofia política. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Nas noites da sexta-feira, a Universitária é a rádio da Seresta em Goiás. Universitária em Seresta. Todas as sextas, 9 da noite, sob o comando de João Sobreira Rocha. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas e 23 minutos. Geraldo Alckmin afirma que pode extinguir o Ministério do Trabalho caso seja eleito presidente. A reportagem é de Marquesan Araújo. O pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou que, caso seja eleito, o Ministério do Trabalho pode ser extinto. A declaração foi dada nesta quinta-feira durante a entrevista à Globo News, que recebe os postulantes ao Palácio do Planalto durante a semana. Na ocasião, o ex-governador de São Paulo disse que extinguir o Ministério do Trabalho é uma ideia que está sendo amadurecida. Alckmin também defendeu as mudanças na legislação trabalhista e não deixou claro qual órgão assumirá as atividades da pasta. Uma das funções do Ministério, por exemplo, é definir políticas de geração de emprego e de modernização das relações de trabalho. Durante a entrevista, o pré-candidato criticou o imposto sindical.
A medida, que era obrigatória, deixou de ser com a aprovação da reforma trabalhista no ano passado. Questionado sobre a escolha da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, como vice na chapa dele, Geraldo Alckmin respondeu que a parlamentar é extremamente séria, competente e dedicada. Apesar de a senadora ter aceitado o convite do ex-governador, o anúncio oficial só será feito após ela resolver uma situação que envolve o PP no Rio Grande do Sul. Isso porque o diretório gaúcho do partido decidiu apoiar Jair Bolsonaro, do PSL, na corrida presidencial. Reportagem Marquesan Araújo. Patriota confirma Cabo Daciolo como candidato à presidência da República. A convenção nacional do partido acontece neste fim de semana em um hotel em Barrinha, no interior de São Paulo, e deve confirmar o nome do deputado federal à presidência da República. Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, de 42 anos, é natural de Florianópolis e vai disputar a presidência da República pela primeira vez. Atualmente, ele cumpre mandato como deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. E 59% dos eleitores não sabem quem votar para presidente nas eleições. Ouça a reportagem. 59% dos eleitores não sabem em quem votar ou anularão o voto nas eleições deste ano. É o que mostra o levantamento feito pelo IBOP a pedido da Confederação Nacional da Indústria, divulgado nesta quinta-feira. Questionado sobre qual candidato pode receber o seu voto sem apresentar uma lista pré-determinada de candidatos, 31% dos entrevistados afirmaram que vão votar em branco. Já 28% não souberam ou não quiseram responder à pergunta. Para o diretor de pesquisas da CNI, Renato da Fonseca, o alto percentual detectado pelo Instituto nestas eleições reforçam a descrença do brasileiro com a instituição política. Por mais que o brasileiro confie nas eleições, ele está pessimista porque ele não está conseguindo encontrar aquele candidato ideal. Isso gera não só um número muito alto de eleitores querendo votar em branco, como também, inclusive os eleitores que já decidiram por um candidato, deixarem a porta aberta para essa mudança. Outro dado revelado pela pesquisa mostra que apenas 27% dos eleitores ouvidos estão convictos de sua escolha e não mudariam de voto até as eleições deste ano. Entre os indecisos, 84% dos eleitores afirmaram que irão se informar por meio dos veículos tradicionais de imprensa. As redes sociais também ela não atinge toda a população. Ela é mais utilizada por pessoas de renda mais elevada ou o grau de instrução também elevado. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 21 e 24 de junho. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 6h27 e nós estamos na Semana Mundial da Amamentação. A amamentação correta previne doenças nos bebês. Ouça a reportagem. O mês de agosto é marcado por uma campanha muito importante. Chamado de Agosto Dourado, o mês é marcado pelo incentivo à realização de atividades alusivas à importância da amamentação. O aleitamento materno faz parte da vida de todo cidadão e ele é de suma importância para uma criança. O leite materno contribui para a prevenção de diversas doenças, na infância e na vida adulta. A cabeleireira Keila Aparecida, moradora do Distrito Federal, é mãe de 3 filhos, Davi, Esther e Levi. Ela conta que sempre teve vontade de amamentar, mesmo antes de ser mãe. Keila admite que alimentar uma criança no peito não é tarefa fácil, mas é uma função muito prazerosa. Ela nos conta um pouco mais sobre a sua experiência com a amamentação. Muito importante. Saúde, o leite ele tem todos os benefícios, né? Todos os complementos, todas as vitaminas, é bem completo. É o alimento mais completo que tem pro bebê. Chorava de dor no início, mas não pensei em desistir nunca. Aí depois que passa a fase dolorida, e é só coisa boa, só maravilha. Existem locais que auxiliam mães com necessidade de informação, que precisam de ajuda para saber como amamentar corretamente o filho. Além das que precisam de doações de leite humano para seus filhos que estão internados em unidades neonatais. Esses são chamados bancos de leite humano, espalhados por todo o país.
Além de ter um benefício enorme para o bebê, ele também ajuda a construir desde cedo um vínculo familiar forte por conta desse tipo de intimidade entre mãe e filho. O ministro da Saúde, Gilberto Ock, diz que estudos comprovam que o leite humano traz ajuda significativa para o desenvolvimento da criança que o consome. Todos os estudos, todas as informações comprovam que a amamentação salva, evita a mortalidade infantil, ela fortalece a criança, que o leite materno ele traz ali ajudas significativas para o desenvolvimento da criança. Participe desta campanha você também. A amamentação deve ser feita até os 2 anos de vida ou mais, mas deve ser exclusiva até os 6 meses de vida de uma criança. Se você não está conseguindo amamentar corretamente o seu bebê, busque auxílio no banco de leite humano ou o serviço de saúde mais próximo. E lembre-se de que a amamentação é a base da vida. 6h30, muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.